Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me weird. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês de segunda a sexta-feira. Bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui no canal, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso, você tiver aí algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify. E bom, gente, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para o relato. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e hypar o vídeo... Perdão. E hypar o vídeo se tiver aparecendo aí essa opção para você. E bom, agora sim, recadinhos dados, vamos ao que interessa, que é o nosso relato de hoje. E bom, gente, o nosso relato se chama Quando a Vingança Não Vem... Quando a Vingança Não Vem dos Vivos. Então, provavelmente deve vir de alguém que faleceu, Então, vamos lá. Deixa eu só ver... Ah, tá. É que ela respondeu o próprio e-mail do relato, falando que no início ela disse que não iria mencionar nenhum nome nem nada, porém no decorrer do relato ela disse que percebeu que não tinha como, não mencionar nomes. Porém os nomes, lugares e até o ano estão alterados, então ok. Então vamos lá. Oi Li, tudo bem? Bom, eu venho te trazer um relato depois de pensar muito se eu enviava ou não. Pois, infelizmente, ultimamente grande parte dos relatos que envolvem ali muito sobrenatural acabam sendo invalidados nos comentários, com pessoas dizendo que é fic, inspiração em filme, etc. E de certa forma, eu até entendo, pois existem coisas que até Deus duvida. Mas há alguns relatos que, mesmo sendo loucura imaginar que eles aconteceram, eu consigo acreditar. Inclusive, eu já tinha escrito isso há algum tempo para mandar, mas depois que eu vi alguns comentários de um vídeo seu sobre uma viagem para o Japão, em que uma das meninas acabou, falecendo, eu fiquei bem desanimada. Ler os comentários me deixou triste, pois se não colocaram fé naquele relato, acredito que vão tratar este com o mesmo descaso. Porém, depois de uma amiga minha que também te acompanha insistir muito, eu estou te escrevendo. E aí, caso você leia, eu nem vou acompanhar os comentários. Assim, eu também fico um pouco chateada quando eu vejo. É lógico que já teve uns relatos que, assim, enquanto eu lia, assim, até eu percebia que tinha algum tipo de fic, mas não por não acreditar na história. Mas sim porque eu percebi que era relato tirado do chat GPT, porque eu sei reconhecer por conta das palavras que o chat GPT usa. E é totalmente diferente, gente, de quando a pessoa passa no chat pra corrigir, tá? É totalmente diferente de quando pega a história do chat, tá? E aí eu fiquei um pouco desanimada, só que hoje em dia eu tenho filtrado mais isso. Então, quando essa parte das pessoas não acreditarem por conta da história, aí já eu acredito, porque realmente, igual ela falou, gente, tem coisas sobrenaturais que até Deus duvida. Então, você pode ter certeza, moça que enviou o relato, que eu, Leandra, vou acreditar, tá bom? Porque assim, é o que você falou, tem coisas que até Deus duvida. Então vamos lá. Desde já eu já adianto que será um relato longo, pesado e que contém diversos gatilhos. E aí ela até passei o relato no chat para correção da ortografia e pontuação, pois português não é o meu forte. Então não estranhe o travessão da história, pode deixar. E bom, alguns detalhes foram alterados, nomes, lugares, enfim, para preservar a questão, enfim, a identidade e tal. Bom, e justamente para evitar que qualquer pessoa envolvida possa ser identificada. Então vamos lá. Em 2012, eu tinha 19 anos e tinha uma prima, mas não qualquer prima. Ela era aquela prima que também é sua melhor amiga. Tínhamos idades bem próximas, ela era cerca de 7 meses mais velha que eu. Ela morava com o pai e a mãe na casa ao lado da minha. E como a minha mãe já é falecida e o meu pai mora em Portugal, eu fui criada pelos meus avós.
Meu pai é irmão da mãe dela, então sempre estivemos muito ligadas. Por morarmos tão perto, estudarmos juntas e termos ali idades parecidas e também os mesmos gostos por séries, músicas e ídolos, crescemos realmente muito próximas. Na verdade, só existia briga entre nós porque as duas queriam ser ali a Mia, né, de RBD. Mas enfim, ela era basicamente uma irmã para mim. Eduarda era perfeita, não só na aparência, mas também na personalidade. Ela tinha cabelo castanho claro, olhos cor de mel e pele branca. Era magra, mas tudo em seu corpo era muito bem distribuído. Confesso que, mesmo amando ela mais do que tudo, às vezes eu me sentia insegura diante de tanta perfeição. Na época, toda a sua vida parecia estar se encaminhando para um grande êxito. Ela cursava química e, mesmo sendo tão jovem, já estava noiva de Pedro, um rapaz com quem namorava desde os 15 anos. Ele, por sua vez, cursava direito na época. Ela era aquela prima que nos almoços ali de família não parava de ser comparada com os outros, a ponto de fazer qualquer um se sentir inferior, tá? Mas apesar disso, né, apesar disso tudo, eu não me sentia assim, muito pelo contrário. Eu sentia muito orgulho de acompanhar de perto todo esse sucesso dela. Mas o rumo da vida dela começou a mudar após o divórcio de seus pais. Na época foi um verdadeiro bafafá na família. Eu não me lembro com exatidão de tudo, mas ao que tudo indica, tia Lídia traiu Roberto, o pai de Eduarda. E depois que tudo veio à tona, aconteceu o divórcio. E cerca de 2 meses depois, Lídia já levou Marcelo, o seu suposto amante, para morar na casa, junto ali com o filho dele, Lucas, passando a viver ali com Eduarda. Eduarda já estava bastante abalada com o divórcio dos pais, mas mesmo assim ainda conseguia levar a sua vida. Porém, depois que Marcelo e Lucas, que era o filho de Marcelo, né, passaram a morar com ela, foi aí que tudo realmente começou a desandar. Lucas, na época, assim, se eu não me engano, tinha cerca de 24 anos. E pensa, Leandra, ele não trabalhava, não estudava, e só eu, quanto a Duda, só eu e também a Duda não gostávamos dele. Ele tinha uma aura pesada, sabe? Era até arrepiante ficar perto dele. E depois que Lucas e Marcelo se mudaram para a casa da Duda, ela passou a ficar cada vez menos tempo lá, porque tinha muito medo desse rapaz. Ainda mais porque Marcelo trabalhava viajando e acabava levando Lídia junto. Então, na maior parte do tempo, ficavam apenas Lucas e Duda sozinhos naquela casa grande. E aí, por medo, Duda passou a ficar muito comigo na casa da vovó, ou então com um namorado, ou na casa de outras amigas. Ela era muito popular, sabe, sempre teve muitas amizades, então tinha bastante lugar ali para ficar. Ela tinha medo e tanto eu quanto Pedro a aconselhávamos a não ficar tanto tempo perto desse rapaz, pois a casa da tia Lídia praticamente virou uma biqueira, de tanto entra e sai de nóia que tinha por lá. A Duda falava que o Lucas tinha uns papos meio estranhos com ela, sabe? Ele dava em cima dela descaradamente. E por fazer tantos anos, eu não sei dizer com exatidão, mas ela contava que ele falava uns absurdos bem cabeludos a respeito do seu corpo, ou então da aparência e coisas que ele gostaria de fazer com ela, né? Se é que vocês entendem, né? Bom, por isso, eu sempre aconselhava a se manter o mais longe possível desse cara. Até que em dezembro de 2012, entramos de férias da faculdade e, como de costume, eu ia para Portugal para ficar um pouco com meu pai. E antes de viajar, eu e a Duda tivemos uma briga. Foi algo bobo, sabe? A respeito de uma roupa minha que eu queria levar, mas ela tinha emprestado a uma amiga dela. Foi algo idiota e pequeno, mas que na época brigamos como se o mundo estivesse acabando, sabe? Nessa briga falamos uma a outra que nos odiávamos e eu disse que nunca mais queria olhar para a cara dela,
chamei ela de cobra, e foi aquela briga. E assim, foi algo tão idiota, sabe? E que se eu soubesse que seria a última vez que eu falaria com ela, eu teria dito o quanto a amava. E também teria abraçado por horas seguidas, tentando fazer algo e impedir o seu destino. E também não teria dito tantas coisas feias que eu disse. Mas infelizmente eu não posso voltar ao passado para corrigir. E isso é o que mais dói em mim. Na viagem, fui eu, minha avó e meu avô. A tia Lídia tirou férias com o Marcelo para a praia, então não tinha ninguém além do Lucas e da Duda na casa. Eu não sei dizer perfeitamente como foi, né, aquele dia/noite de 27 de dezembro de 2012, pois eu estava do outro lado, né, do mundo. Mas parece que a Duda descobriu que o Pedro estava traindo ela. E após descobrir isso, a Duda me ligou e me mandou várias mensagens no Facebook. Era algo como, tipo assim, Brenda, tipo assim, pelo amor de Deus, me responde. E aí vários pontos de interrogação. E aí mensagens do tipo, tenho que te contar uma coisa, por favor, me responde. Mas eu ainda estava muito brava por ela ter emprestado a minha roupa para outra pessoa. E não a respondi. Sim, muito idiota da minha parte. Mas eu não fazia ideia, né, de tudo o que estava acontecendo, então eu simplesmente ignorei. O que foi o meu maior erro, pois se eu tivesse, né, dado colo, ela não teria procurado quem procurou. Naquela noite, enquanto eu dormia, eu tive um sonho estranho. Nesse sonho, a Duda me pedia socorro. Eu não lembro dos detalhes, pois foi um sonho confuso, mas o cenário era a casa dela e estava lá o Lucas, uns 4 amigos dele e a Duda. Também havia muita bebida e drogas. Lembro que eu acordei assustada, era por volta das 3 da manhã, ainda com aquele pesadelo na cabeça. Respondi a mensagem que ela tinha me mandado 6 horas antes com... O que foi, ô cão? Eu ainda estava brava e esses palavreados eram comuns ali entre a gente. Tentei ligar para ela, mas nada. Depois disso, eu não consegui dormir. Então fiquei assistindo The Walking Dead, não sei se é assim que pronuncia, no notebook e em um site pirata. Mas mesmo assim aquele sonho não saía da minha cabeça. Novamente eu reforço que eu não sei com exatidão todos os acontecimentos, mas juntando as informações que ao decorrer do tempo, né, foi se descobrindo, eu presumo que tenha sido bem assim. Por volta das 18 horas do dia 27 de dezembro, a Duda viu mensagens do Pedro com uma menina da sala dele e viu essas mensagens no notebook dele, enquanto ele estava dormindo. Ela acordou ele, eles brigaram e terminaram. No próprio notebook dele, ela me mandou a mensagem que eu havia ignorado. Depois ela foi para a casa de uma amiga e ficou lá tentando me ligar e também ligar para a mãe e o pai, mas ninguém atendia. Por volta das 9, ela foi para casa. E bom, dá para imaginar que coisa boa não saiu daí. Estava Lucas e mais 4 amigos, que aqui vamos chamar eles de Guilherme, Raul, Felipe e Luiz. E bom, Leandra, além de não ter muitos detalhes, como eu disse antes, não vou descrever, né, pois como eu disse, eu não sei exatamente como foi. E também não, para que não corra o risco, né, do seu vídeo cair. Fora que eu vi em um vídeo você falando, né, que você recebeu, né, uma certa vez uma mensagem de uma pessoa pedindo para detalhar mais, Você falando que certa vez recebeu uma mensagem de uma pessoa pedindo para detalhar mais os abusos, pois sentia prazer com isso. Ah, sim, agora eu lembro e eu entendi também. Então, mediante a tudo isso, eu vou simplificar. Não, ok, não tem é até melhor, né? Dependendo do que aconteceu, que não deve ter sido coisa boa, é até melhor não especificar. Mas enfim, Lucas mais os outros 4 monstros doparam Duda e estupraram ela. E ela veio a óbito. Quando eles perceberam que ela estava morta, todos eles simplesmente fugiram. Limparam qualquer coisa que, né, incriminasse eles, mas deixaram as bebidas e drogas. Vestiram ela e deixaram seu corpo ali,
como se ela não fosse nada. Por ser fim de ano, a rua estava praticamente deserta. A maioria das pessoas havia viajado e a casa ficou em completo silêncio. Ninguém percebeu a movimentação estranha naquela noite, pelo menos não que eu saiba. Não houve denúncia, não houve pedido de ajuda, não houve nada, apenas silêncio. Depois disso, Lucas e os amigos foram para a praia. Eu acredito que fizeram isso em uma tentativa de criar um álibi, de parecer que nada havia acontecido. O corpo da Eduarda só foi encontrado no dia 2 de janeiro, quando Lídia e Marcelo voltaram para casa. Durante todos aqueles dias, eu tentei falar com ela incansavelmente. Mandava mensagens, ligava de novo e nada. O telefone só chamava. Entrei em contato com Pedro, ele me contou sobre a briga dos dois e disse que também não estava conseguindo falar com ela. Ele me explicou que na manhã do dia 28 foi até a casa dela, já que ela viajaria com ele e com a família dele. Chamou várias e várias vezes, bateu no portão, mas ninguém atendeu. Achou então que ela ainda estivesse magoada, mandou uma mensagem e depois disso foi viajar. Eu procurei amigas, pessoas próximas, qualquer um que pudesse, ter visto ou falado com ela, mas ninguém tinha notícias da Duda, ninguém. Falei com a Lídia e ela disse que a Eduarda provavelmente estava fazendo mais um de seus dramas e pediu para eu ficar tranquila. Perguntei sobre o Lucas e ela respondeu com naturalidade que ele havia viajado com seus amigos. Mas Li, desde o fundo do meu peito eu sabia que tinha algo errado, sabe? Era uma sensação sufocante, um aperto constante no peito, uma angústia que não passava. Algo dizia que aquilo não era normal, que o silêncio dela não era birra, não era drama e não era raiva. Mas Li, eu sabia que tinha algo de errado, sabe? Mesmo assim, ninguém parecia, enxergar. Ou talvez fingisse não me enxergar. Eu estava do outro lado do mundo, sem poder fazer absolutamente nada, a não ser esperar por notícias. Quando Lídia chegou em casa, o corpo da Duda já estava em decomposição. O cheiro era forte e o restante eu acho que já dá para imaginar. Não vou me estender nisso porque é uma memória que eu não gosto e nem consigo reviver. Ela entrou em contato com o pai da Duda, que naquela altura já morava em outro estado. Depois ligou para os meus avós, que estavam em Portugal comigo. Quando a notícia chegou até nós, minha avó passou mal e precisou ser levada às pressas para o hospital, o que acabou atrasando o nosso embarque de volta. E eu fiquei em completo estado de choque. Mas naquele instante, algo fez sentido. O sonho, aquela madrugada e a sensação de medo que não me largava. Era como se de alguma forma eu tivesse ouvido o pedido de socorro dela, mas foi tarde demais. Como se aquela fosse a única maneira que a Duda encontrou de me alcançar. E isso é algo que eu vou carregar comigo para o resto da minha vida. Desde então, eu carrego uma culpa que não é minha, mas que pesa como se fosse, A culpa de não ter atendido, de não ter respondido e de não ter escolhido, de ter escolhido o silêncio quando ela precisava de alguém. Era como se algo dentro de mim já soubesse. E ao mesmo tempo, como se algo dentro de mim tivesse morrido ali. O laudo da morte da Eduarda foi dado como overdose, devido ao uso de múltiplas substâncias. Eu não sei exatamente como funciona uma autópsia, mas não foi constatado abuso sexual. Eu não sei se isso aconteceu por conta da forma como a cena foi encontrada, se por ela estar sozinha, se não investigaram mais a fundo ou se foi pura negligência. Na época, trataram a Duda como uma viciada e isso foi horrível, pois eu sabia que aquilo não era verdade. A Duda não era usuária de drogas, mal bebia em festas universitárias e mesmo assim muito pouco, porque ficava bêbada com muita facilidade. O velório e o sepultamento foram terríveis. O caixão precisou ficar fechado devido ao avançado estado de decomposição do corpo. E infelizmente eu, meus avós e o meu pai não chegamos a tempo.
E quando finalmente chegamos, fomos direto ao cemitério, né, para levar flores. E foi ali que a realidade me atingiu. Leandra, eu nunca chorei como eu chorei naquele momento. Foi um desespero absurdo. Parecia que alguém tinha aberto um buraco no meu peito. Uma dor que eu não consigo nem descrever em palavras. E foi ali que eu tive a minha primeira crise de pânico. Eu precisei ser hospitalizada e fiquei internada por 3 dias à base de medicação. E talvez você esteja se perguntando, como ela tem tanta certeza do que aconteceu se o laudo dizia overdose? Bom, vocês lembram do sonho que eu tive na noite da morte dela? Assim que eu voltei ao Brasil, os sonhos começaram a se repetir, todas as noites e sem exceção. Em alguns, a Duda aparecia no meu quarto, chorando, me pedindo socorro e implorando por ajuda. Em outros, que eram os piores, eu via, passo a passo, tudo o que ela viveu no dia da sua morte. No começo, eu fiquei confusa, achei que estava enlouquecendo, mas era tudo vívido demais, real demais. Não tinha como ser apenas imaginação ou alucinação. E o desespero que eu sentia nesses sonhos era físico, era real. Eu acordava suando, tremendo, com o coração disparado. Mesmo assim, eu não contei a ninguém. Tive medo de acharem que eu tinha enlouquecido, até porque eu mesma comecei a achar isso. Eu já estava há 3 semanas sem conseguir dormir direito, quando tive um sonho diferente. Nesse, foi a primeira vez que eu senti medo da Eduarda. Ela estava extremamente brava. A sensação era como se ela estivesse dizendo: eu tô te mostrando o que aconteceu. Por que você não tá fazendo nada? E foi naquele momento que eu entendi. Ela queria justiça. E eu juro que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu contei tudo para minha avó e juntas conversamos com a minha tia. Pedimos para entrar com um pedido de exumação para que fosse feita uma contraperícia. E com o apoio da minha avó, eu contei também sobre os sonhos. Mas naquele momento, eu não reconheci minha tia. Ela foi totalmente contra. Disse que era para deixar a Eduarda em paz, que era um absurdo querer incriminar o Lucas, que o Marcelo não poderia nem ouvir esse tipo de coisa. Olha, eu estou sendo breve, mas foi uma briga horrível. Minha avó passou mal novamente e precisou ser hospitalizada. E desde então, minha tia nunca mais falou com a gente até hoje. Naquela noite, eu sonhei com a Duda mais uma vez e foi a última vez. Na verdade, eu nem sei se foi um sonho. Ela estava sentada na minha penteadeira, penteando os cabelos. Eu acordei e perguntei o que ela estava fazendo ali. Ela não se virou completamente, apenas me olhou por cima ali do ombro e disse: fica tranquila, Brenda. Pode viver em paz. Eu vou fazer justiça por mim mesma. Depois disso, eu nunca mais sonhei com ela. Gente, nunca mais. Absolutamente nada. E ela realmente fez justiça. Infelizmente, eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu não era próxima, né, dessas pessoas e também não tinha mais contato com a minha tia. Tudo o que eu soube foi por boatos, comentários e notícias que circularam pela cidade. Tudo começou com o Raul. Dizem que ele se envolveu em uma briga e foi espancado até a morte. Foi algo muito feio e chegaram até a mutilar o corpo dele. E, curiosamente, nunca encontraram os culpados. Alguns podem achar que foi coincidência, mas algumas semanas depois foi a vez de Felipe. A causa da morte foi dada como infarto. Um rapaz tão novo morrer assim pode parecer estranho. Mas, né, considerando tudo que ele usava, muita gente acabou aceitando essa explicação. Pelo que ficamos sabendo na época, Lucas passou a ser atormentado. E como a tia Lídia ainda morava, né, ao lado ali da nossa casa, nós escutávamos os surtos dele, principalmente durante a madrugada. Eram gritos, choros e era algo constante.
Nós já não tínhamos mais contato direto com a Lídia, mas ela ainda falava com a tia Daiane, que acabava, repassando as informações para nós. Segundo a Daiane, Lucas dizia ver a Duda dentro do quarto dele. Ele afirmava que ela aparecia rindo, debochando, e muitas vezes com a aparência completamente desfigurada. Conforme os amigos dele iam morrendo, essas aparições se intensificavam. Lucas dizia que nos sonhos a Duda o levava para assistir a tudo o que havia acontecido nas noites, que os amigos dele morreram. Ai, que susto! Gente, mas... Tá repreendido. Ai, alguma coisa bateu na porta do quarto. Ai, gente. E eu tô sozinha em casa. Ai, credo, ó, o Bruninho tá aqui, Jorginho tá apagado na cama, porque ele castrou, ele tirou as bolinhas. Ele tá apagadão na cama, e Inquilina eu sei que tá dormindo na caixa dela. Ai, gente. Ai, meu Deus, porque eu tô assustada, porque antes de começar a gravar esse vídeo, eu tava acendendo a minha vela de proteção, e eu escutei um homem conversando no corredor. Ai, peraí. Ai, mas vamos voltar aqui. Senhor Jesus, está repreendido. Mas eu não acho que seja o relato em si, não. Cedo eu escutei um homem conversando no corredor. E aí, mas eu não senti medo, não. Mas agora eu senti medo. Ai, que horror. Mas voltando, calma aí que eu me perdi. Bom, e aí na verdade, Lucas dizia que nos sonhos a Duda o levava para assistir a tudo o que havia acontecido nas noites, que os amigos dele morreram, como se o obrigasse a reviver cada detalhe. Nessa época, Lídia contou para Daiane sobre os sonhos que eu tive e pela primeira vez começou a cogitar que talvez tudo aquilo fosse verdade. Mas mesmo assim, ela não quis denunciar. Segundo ela, isso acabaria com o futuro do Lucas, e ela também tinha muito medo da reação do Marcelo. Sim, gente, ela preferiu proteger o homem que matou a própria filha dela. Conversando com a tia Daiane e com a minha avó, eu cheguei a comentar sobre fazer uma denúncia anônima, mas ambas me pediram para eu não me envolver, pois elas tinham muito medo do que Lucas e Marcelo poderiam fazer comigo. E eu não vou entrar em detalhes, porque o relato já está longo, mas Marcelo já tinha passagem pela polícia por homicídio. Bom, eu acredito que aqueles surtos que Lucas estava tendo eram avisos, como se a Duda estivesse deixando claro que a hora dele também chegaria. Cerca de um mês depois, após muito tormento psicológico, Lucas acabou sendo internado em uma clínica. Foi nesse mesmo período que Guilherme morreu em um grave acidente de moto. Um acidente brutal daqueles que a cidade inteira comenta, mas que logo depois esquece. E mais uma vez, tudo foi tratado como coincidência. A essa altura, as crises do Lucas estavam cada vez piores. E ele só conseguia dormir sob efeito de medicação, porque era atormentado constantemente nos sonhos. E durante o dia vivia dopado à base de calmantes. Poucos meses após a morte do Guilherme foi a vez do Luiz. Diferente dos outros, ele não aparentava estar sendo atormentado. Pelo contrário, levava a vida normalmente, estava até noivo. E sobre o caso dele, eu prefiro não dar muitos detalhes, pois na época foi algo muito comentado e eu não quero de forma alguma que alguém identifique pessoas envolvidas nessa história. Nem para minha segurança e... Ah, tá, entendi. Ela não quer de forma alguma, para a segurança dela e também para minha segurança, Assim, ok. Mas, resumidamente, Luiz foi morto pela própria noiva durante um surto. E bom, assim, os 4 rapazes morreram de maneiras bizarras, restando apenas o Lucas. Pelo que soubemos na época, o estado mental dele piorava a cada dia. Ele já não reconhecia ninguém, nem o próprio pai. Fazia as necessidades na roupa, agredia funcionários da clínica onde estava internado e vivia em completo delírio.
Pelo que relataram, foi algo realmente tenebroso. Até que um dia, o inevitável aconteceu. Durante a madrugada, Lucas quebrou o espelho do banheiro ali do quarto da clínica, se feriu com os cacos de vidro e, veio a óbito após perder muito sangue. O corpo foi encontrado apenas na manhã seguinte, durante a visita da enfermeira para ministrar a medicação. E foi assim que tudo terminou. Bom, ou pelo menos foi o que pensamos. Hoje, mais de 10 anos depois de assistir assim tantos relatos no seu canal, eu decidi procurar ajuda espiritual para tentar descobrir, se, enfim, finalmente a Eduarda estava em paz. Durante anos, essa foi a minha maior preocupação. Após a morte do Lucas, as coisas se acalmaram, então eu imaginei que depois de tudo, ela teria seguido ali o caminho da luz. Mas eu descobri algo muito triste. Segundo a moça que tirou as cartas para mim, a Duda ainda não descansou. Ela se tornou um espírito obsessor na vida da própria mãe, a mesma que negou justiça pela sua morte. A cartomante até tentou realizar um ritual para ajudá-la, mas disse que a Duda não quer desapegar. Ela estaria tomada pela raiva e ela estaria tomada ali pela raiva e presa à vida da mãe. Após a morte de Lucas, Lídia e Marcelo se mudaram da casa ao lado para uma outra cidade. De toda a família, Lídia só manteve contato com a tia Daiane, que nos manteve informadas ali sobre tudo. A vida da Lídia desmoronou. Marcelo começou a traí-la, a agredi-la, bebe excessivamente e se tornou viciado em jogos de azar. Eles enfrentam sérias dificuldades financeiras e minha avó e tia Daiane ainda tentam ajudar quando podem. Eu, sinceramente, não consigo sentir pena. Quanto a mim, eu também me mudei. Casei, tive uma filha e ainda vou até lá com frequência, pois a minha avó continua morando na mesma casa. E meu avô, infelizmente, já é falecido. Leandra, não existe um único dia em que eu não pense em tudo isso. Quando vemos crimes horríveis nos noticiários, acreditamos que isso nunca vai acontecer com a gente ou com alguém próximo. E até hoje, às vezes, eu acordo achando que, eu vou atravessar o quintal e encontrar a minha melhor amiga na casa ao lado. Até que a realidade me atinge ali de uma forma dura e cruel. A casa onde tudo aconteceu foi vendida e hoje funciona um comércio ali. Eu já imaginei milhares de cenários em que tudo isso poderia ter sido evitado. E apesar de os maiores culpados serem aqueles cinco monstros, eu carrego comigo a sensação de que outras pessoas também têm uma parcela de culpa. Pedro por ter traído, pois se não tivesse acontecido nada disso, ela teria viajado com ele e sua família. Eu por não ter respondido às suas mensagens, por não ter atendido a sua ligação, por não ter dado o apoio emocional que ela precisava naquela noite. E a mãe dela também, porque ela tentou ligar e ninguém atendeu. Enfim, Lia, eu não vou me prolongar mais, pois o relato já está gigantesco. Obrigada por me ouvir, obrigada por dar voz, à história da Eduarda. E que um dia ela finalmente encontre a paz que lhe foi negada em vida. Nossa, gente, que relato, né? Ai, nossa, eu quase já falei com vocês que eu não tô conseguindo chorar, né? Mas, nossa, gente, que relato pesado, tá doido? Gente, juro por Deus pra vocês, tinha muitos meses que um relato não me deixava assim. Eu só não tô chorando por causa do remédio, mas não é nem questão de não tá conseguindo chorar. Sabe quando um negócio te atinge de uma forma que você fica com um peso, assim, um peso nos ombros? Ai, nossa, hoje eu vou ter que pedir ajuda pra dar um banho, porque acho que hoje só o banho de boldo não vai resolver não. Cacete, menina, mulher, que relato foi esse? Ai, nossa senhora da penha, tá doido. Mas aqui, sabe uma coisa que você falou desse negócio da parcela de culpa? Ai, gente, deixa eu me acomodar aqui, peraí. Nossa, senhor. Ai, credo. Nossa, o pior é que eu tenho mais um monte de coisa pra gravar hoje, mas nossa, realmente eu não tô me sentindo bem, não.
Ai, credo. Mas enfim. Eu acho que uma pessoa que tem uma parcela de culpa muito grande nessa história é a mãe dela. Eu acho que. Eu acho, assim, muito bizarro uma mãe, ela. Sei lá, ela colocar um homem desses dentro de casa com um filho tão mais velho, sabe? Principalmente pelo histórico dele, né? Que ela fez uma breve menção ali de já ser uma pessoa que foi condenada por homicídio. Assim, eu sou uma pessoa, gente, que eu sou super, assim, se separou. Tipo assim, você tá ali com uma pessoa, não importa o quanto tempo você tá casada com a pessoa, eu acho que você pode sim se separar, seguir sua vida, tanto o homem quanto a mulher. Eu acho que faz até bem você seguir a sua vida e não ficar remoendo ali aquele término, enfim. Então, sim, as pessoas elas podem recomeçar, elas podem conhecer novas pessoas, enfim. Mas eu acho que tudo você tem que fazer com um certo respaldo, sabe? E eu não falo isso só em questão de mulher que coloca homem dentro de casa, que foi no caso aqui da nossa história, mas o contrário também. A gente tem tantas histórias, inclusive eu tô até para trazer uma coletânea sobre madraças maledites. Gente, tem muita, muita, muita. Igual, se você escrever maledite madrasta no meu e-mail, aparece, juro para vocês, mais de 100 relatos que tem essas duas palavras-chave. Então, tem muito, muito, muito. Então, assim, eu acho que para os dois gêneros, é isso que eu tô querendo explicar. Tem que ter muito cuidado com a pessoa que você coloca dentro da sua casa. Porque, gente, você não conhece, você acabou de conhecer a pessoa. Uma coisa é você, sei lá, tipo, você começou a namorar e você tá tantos anos com ela, e vocês vão e têm filhos juntos. E aí, tipo, o filho é de vocês dois, e mesmo assim, gente, a gente vê uns casos de abuso de pai, de mãe, de sangue da pessoa. E aí você, sem mais nem menos, coloca, tipo, um ex-condenado por homicídio com um filho tão mais velho, tipo, com a sua filha de 19, 20 anos. Então, eu acho que a mãe dela foi muito, muito negligente nessa parte. E aí, depois, viajar, deixar a menina sozinha com ele. Ai, gente, eu, assim, me desculpa se eu tiver, assim, se eu tiver sendo muito. Eu nem sei qual palavra usar, mas eu estiver sendo muito. Enfim, eu nem sei qual palavra usar. Mas eu tenho realmente um certo tipo de preconceito, um certo tipo de asco, de raiva. Tanto de mulher quanto de homem que, sei lá, começa ali a namorar alguém. Gente velha, sabe? Mulher velha, homem velho. Os dois, assim, velho. E aí começa, tipo, um relacionamento e começa a agir igual adolescente. Ai, gente, eu não tenho paciência. Começa a agir igual adolescentezinho namorando. Tipo, gente, eu acho que a gente tem que viver cada fase da nossa vida e saber deixar essas fases pra trás. Igual, ele trabalhava viajando e ela ia junto. Ela nem trabalhava com a mesma coisa que ele, nem trabalhava junto, ela só ia viajar com ele. Provavelmente ele devia ser caminhoneiro e tudo mais. Porque eu tenho parentes caminhoneiros, então eu já vi, né, as esposas viajar. Só que aí, tipo assim, levava os filhos junto. Ou, né, eu tenho uns tios meus que levavam os filhos e aí a esposa ficava porque ela não gostava de ir. Mas nesse sentido, sabe? Agora não, ela ia viajar com um rapaz e deixava a filha dela, tipo, foda-se, na casa com um rapaz de 25 anos completamente desconhecido, que acabou de entrar na vida deles. E aí deixava o menino entrar com pessoas, com drogas dentro da casa. Então, tipo assim, eu acho, de coração mesmo, que a maior. É lógico que teve as pessoas que cometeram os atos, eles são culpados, foram eles que assassinaram ela. Mas eu fico pensando que a raiz do problema foi a mãe. Tipo, por que que agiu assim, cara? Por quê? Tipo assim, você quer se separar, quer seguir sua vida romântica, segue. Mas, cara, tem que ter limite. Então, assim, mães que me assistem, pais também, porque a gente teve o exemplo aqui de uma mãe, mas tem pai também que faz isso. Gente, muito cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês. Outra questão também, às vezes, amigo, conhecido que tá passando por necessidade, aí você coloca dentro da sua casa. Parente, gente, às vezes não é porque é parente que a pessoa tem cuidado, ama e tem carinho. Semana passada mesmo a gente teve um relato extremamente tocante que a menina sofria abuso do próprio primo. Então, gente, tem que ter muito, muito, muito cuidado mesmo. Então, assim, tomem esses tipos de relatos como exemplo, né? Tomem muito cuidado, gente, sério, muito cuidado mesmo.
Eu fico, assim, perplexa com esse tipo de relato. Igual eu falei, foi um relato que me tocou muito. E, assim, como a mãe agiu dessa forma, né? Ai, mas enfim, vamos terminar por aqui, né, gente? Porque foi um relato muito pesado, me deixou bem carregada. Mas é isso, ó. Um beijo pra moça que enviou o relato. Ah, e antes de finalizar, queria muito dizer que eu acho que você não deveria se sentir culpada. Na época, vocês brigaram, foi uma coisa que fez sentido a briga na época. Eu já passei por uma situação onde eu emprestei uma coisa, inclusive foi uma blusa para uma pessoa, ela perdeu a blusa e eu fiquei realmente muito, muito chateada, porque foi uma blusa de crochê que a minha mãe fez, que eu tinha muito apego, e até hoje eu remoo essa história, e isso já tem, gente, 10 anos. Inclusive, a minha mãe bem tá fazendo uma blusa de crochê igual, de tanto que eu falo dessa história. Eu nunca esqueci que essa pessoa perdeu a minha blusa e a minha mãe tá fazendo uma. Ela encontrou a mesma linha com os brilhinhos e tá fazendo. Então, na época foi algo que fez sentido pra briga de vocês, te magoou, te chateou, e você estava no direito, sim, de você ter ficado chateada. Agora, ela ter falecido e vocês não ter feito as pazes e tudo mais, não foi culpa sua, foi culpa dos monstros que assassinaram ela. Então, assim, você não tem culpa. Sério, não tem. E eu acho que se for uma coisa que te machuca muito, seria legal você fazer uma terapia. Não sei se você já faz, mas procura uma terapia. Procura uma ajuda espiritual também. Só a cartomante, ela não vai fazer essa ajuda espiritual, ela vai jogar as cartas. Mas procura, né, um terreiro ou um centro espírita, ou até mesmo uma igreja evangélica, católica, vai da sua fé, da sua vontade, e procura uma ajuda tanto espiritual quanto uma ajuda psicológica também, porque de coração mesmo, você não tem culpa, você não precisa se sentir culpada. Até porque, eu vou falar uma coisa aqui que talvez você nunca pensou. Ela ia voltar para casa de qualquer jeito, você respondendo ou não. Porque, tipo, se você tivesse em casa, aí talvez ela teria ido dormir na sua casa, mas você não tava. Você tava em Portugal. Então, se ela brigou com o namorado e se ela não dormiu na casa da amiga, é porque ela não podia passar a noite lá. Então, ela ia voltar para casa dela, você respondendo ou não. Entende? Então, como você também não sabe o que se sucedeu, eu não imagino que ela tenha sentado, tenha começado a beber e conversar com eles. É bem provável, é até bem doloroso o que eu vou falar aqui, mas é bem provável, gente, que na hora que ela chegou na casa, eles já estavam loucos e eles fizeram isso tudo à força. Essa questão de drogar, enfim, foi tudo à força, né? Ai. Então, eu não acredito que ela tenha, tipo assim, se sentado, ai, gente, vou desabafar aqui com vocês. E é isso. Então, assim, não se sinta culpada de você não ter atendido, não ter respondido, porque talvez você pensa que, como ela não desabafou comigo, ela foi conversar com eles. Gente, eu não acredito que tenha sido isso, porque ela odiava o Lucas, ela não era próxima a ele. Então, ela não ia fazer isso, não ia mesmo. Então, você não ter respondido não colaborou para o que aconteceu com ela, então fica em paz. Não sei se você já pensou por esse lado, mas foi uma coisa que eu senti no meu coração para falar para você, entendeu? Então não foi culpa sua, se você tivesse respondido as mensagens, teria acontecido da mesma forma. Então é isso, procura ajuda, fica bem, não foi culpa sua, você fez o que estava ao seu alcance e pensa que enquanto em vida, né, você deu todo o amor e carinho e suporte que ela merecia, tá bom? E fica bem, tá? Você tem que ficar bem por você, por sua família, por sua filha, então não fica tanto, assim, tenta não pensar tanto nisso, sabe? Mas é isso, ó, um beijo pra você, tá? Que Deus conforte o seu coração, que eu imagino que não deve ser fácil. E um beijo a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo relato, no próximo vídeo.